Isso que você vai ver agora não passou na TV, muito menos nas redes sociais do clube, mas nos bastidores da Arena Castelão, uma imagem congelou o tempo e escancarou o que muitos nordestinos já suspeitavam. Uma faixa solitária, uma frase curta, mas cortante como navalha, e uma torcida inteira em silêncio tenso. Não era sobre o jogo, era sobre um sistema, era sobre abuso, invisibilidade e traição. Isso não é apenas futebol, isso é o estopim de algo muito maior. Enquanto as câmeras focavam na bola rolando, algo acontecia fora do gramado, algo que ninguém comentou nos programas de debate. Uma história que está sendo escondida, abafada e tratada como mera coincidência. Só que quem acompanha o futebol de verdade já entendeu o que está acontecendo. E as pistas estão por toda parte. Ceará e Flamengo protagonizaram mais do que uma partida. Protagonizaram um capítulo silencioso da guerra pela identidade do futebol nordestino. E, como sempre, a verdade foi ignorada por quem lucra com a mentira. Só que agora não dá mais para esconder. Vem aí as 5 revelações bombásticas desse caso. E quem ama futebol de verdade já está comentando cada detalhe. Somos Vestiário Oculto FC. Primeira revelação. Segundo bastidores, a faixa foi confeccionada por um grupo específico de torcedores do Ceará que já vinham articulando um movimento silencioso contra o que eles chamam de invasão simbólica do Flamengo no Nordeste. Eles não são organizados tradicionais, são jovens articulados e já circulavam em grupos fechados do Telegram e WhatsApp há meses. O nome do grupo: Nordeste Raiz. E essa faixa não foi espontânea, foi planejada e tinha destino certo. O canto direito da arquibancada, bem de frente para a câmera principal da transmissão, ou seja, não foi protesto aleatório, foi um recado. Segunda revelação: mensagens internas desse grupo vazaram. Uma delas dizia: eles lotam o estádio com a gente aqui e ainda nos tratam como figurantes, vai ter resposta. A frase não foi dita por qualquer um. Veio de um dos articuladores do grupo, que, segundo prints vazados, já trocou mensagens com membros de torcidas do Bahia e do Sport, sugerindo uma aliança contra a centralização. O nome de um influenciador digital famoso da região também aparece nas conversas, mas ele nega qualquer envolvimento. Coincidência ou estratégia? O fato é que nos grupos de torcida, a tensão era visível desde dias antes da partida. Terceira revelação: a torcida do Ceará é uma das mais fiéis do Brasil. Lotam o estádio mesmo na Série B. Viajam por estradas esburacadas, enfrentam abandono institucional e seguem cantando. Mesmo assim, o clube sofre com a falta de projeção nacional. Enquanto isso, o Flamengo, clube com uma das maiores torcidas do país, transforma cada visita ao Nordeste em uma espécie de turnê lucrativa. Camisas vendidas, patrocínios regionais conquistados e até influenciadores locais usando o escudo rubro-negro para ganhar audiência. Só que existe uma linha tênue entre popularidade e exploração. E parece que aos poucos essa linha está sendo cruzada. Nos bastidores do clube cearense, comenta-se que alguns dirigentes ficaram incomodados com o comportamento da imprensa local durante a semana do jogo. Um repórter, segundo relatos de funcionários internos, teria dito nos corredores da arena: essa semana é toda deles. A gente só cumpre tabela. A frase, dita em tom de piada, ecoou entre os seguranças, os gandulas e até entre os próprios jogadores do Ceará. A sensação de inferioridade imposta pela estrutura de mídia e pelo marketing centralizado no eixo Rio-SP tem gerado ressentimento. E o jogo contra o Flamengo virou o palco ideal para dar o primeiro grito de revolta. Mas o que poucos perceberam foi que essa faixa, exibida durante o primeiro tempo, desapareceu misteriosamente no intervalo. Testemunhas dizem que 2 seguranças, sem identificação, se aproximaram calmamente e retiraram o pano sem qualquer confronto,
Não houve gritaria, não houve resistência, apenas silêncio, como se já soubessem que aquilo ali não podia estar visível por muito tempo. Quem deu a ordem? A própria diretoria do Ceará, a federação ou alguém de fora. Seja como for, os vídeos do momento da remoção sumiram rapidamente das redes sociais. Uma conta no antigo Twitter, que havia postado o registro, foi suspensa em menos de 2 horas. Outra, no Instagram, deletou o conteúdo após receber pedidos educados, segundo o próprio administrador. A pergunta que fica é: quem tem tanto interesse em calar uma manifestação de arquibancada? Essa história vai muito além de uma faixa, vai além de um jogo, é sobre identidade, é sobre orgulho regional, é sobre o Nordeste gritando que está cansado de ser apenas cenário para o espetáculo dos outros. E, ao que tudo indica, esse foi só o começo. Se você está preparado para ir mais fundo nesse buraco, aguarde, porque no próximo bloco vamos revelar como figuras públicas tentaram abafar o caso, quais jogadores sabiam da movimentação e, principalmente, o que se esconde por trás da ordem para silenciar tudo. Uma trama que mistura política de bastidor, pressão de patrocinadores e o incômodo real que o Flamengo tem quando a narrativa foge do seu controle. Quarta revelação. Segundo fontes próximas ao staff de comunicação do Ceará, houve pressão interna para que a imagem da faixa não fosse replicada em nenhum conteúdo oficial do clube. Nada de stories, nada de bastidores, nenhuma linha no pós-jogo, a ordem foi clara: ignorar completamente. O curioso é que, poucas horas após o término da partida, diretores de marketing de 2 patrocinadores do clube teriam enviado mensagens privadas ao presidente do Ceará, demonstrando preocupação com o teor da manifestação. Coincidência? Ou medo de retaliações comerciais? E tem mais. Uma das mensagens, obtida por fontes ligadas ao ambiente político do clube, dizia o seguinte: não podemos nos associar a nenhum discurso separatista ou que possa gerar atrito com grandes marcas do futebol nacional. A frase ambígua acende um alerta. Afinal, desde quando uma faixa que critica o endeusamento de um rival pode ser confundida com um discurso separatista? O que está em jogo aqui? Liberdade de expressão ou medo de tocar no vespeiro, que é o monopólio simbólico do futebol brasileiro? Nos corredores do Castelão, comenta-se que um dirigente do Flamengo também teria sido alertado sobre a repercussão da faixa. Um vídeo mostra um assessor do time carioca olhando fixamente para a arquibancada no exato momento em que o pano é retirado. Ele conversa com alguém por telefone e gesticula com intensidade. Uma testemunha que estava na cabine de imprensa relatou que ouviu ele dizer: tira isso agora. Isso não pode sair em lugar nenhum. O vídeo sumiu das redes. O áudio nunca vazou, mas as palavras ficaram na memória de quem viu de perto. Quinta revelação. A grande questão é: foi só uma faixa ou foi um ato político travestido de torcida? Existe uma diferença entre um protesto espontâneo e uma ação coordenada, e tudo indica que o Ceará desafiou o sistema. E quase ninguém percebeu, ou pior, muita gente percebeu e fez de tudo para esconder. Um detalhe curioso é que dias antes do jogo, uma reunião informal teria acontecido entre líderes de torcidas do Nordeste. O local, um bar discreto, próximo à praia de Iracema. O tema: futebol e identidade regional. Entre cervejas e falas inflamadas, surgiu uma frase que teria ecoado entre os presentes: se o eixo quer usar nossa casa como vitrine, que comece a pagar o preço simbólico por isso. A frase, que parece saída de um manifesto político, na verdade foi dita por um ex-membro de torcida organizada, que hoje atua como consultor de marketing esportivo. Ele, inclusive, negou qualquer envolvimento quando questionado dias depois, mas deixou escapar uma ironia: foi só uma faixa. Ou não. O mais intrigante é o silêncio da imprensa esportiva nacional. Nenhuma grande emissora
comentou o episódio. Nenhum comentarista se manifestou. Nenhum programa debateu. É como se nada tivesse acontecido ou como se houvesse um pacto velado para manter o foco apenas dentro das quatro linhas. E isso levanta outra questão. Quem controla a narrativa do futebol brasileiro? O que muitos ainda não perceberam é que essa história não se encerra com o apito final. Ela continua nos grupos de torcedores, nos bastidores dos clubes, nos olhares desconfiados entre dirigentes e, principalmente, nas arquibancadas do Nordeste, que já não querem mais aplaudir caladas o show alheio. Somos Vestiário Oculto FC e agora a pergunta fica no ar. O que realmente significa torcer no Brasil de hoje? Você acha que existe espaço para todos? Ou o futebol virou um espetáculo centralizado para poucos lucrarem em cima de muitos? Comente aqui embaixo a sua opinião. Inscreva-se no canal, ative o sino, deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem precisa abrir os olhos para o que está acontecendo nos bastidores do nosso futebol.